Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e vamos dar continuidade ao nosso testemunho, né? Nós começamos no vídeo passado a falar da questão de como eu conheci o Messias Yeshua, o Messias judeu, ou Yeshua judeu, e como eu combinei, nós vamos dar continuidade agora. A primeira parte, se você não viu, deve estar aqui, eu acho que fica aqui o card, se eu não me engano. Se não for aqui do outro lado, aonde está a primeira parte, onde eu estou falando, porque às vezes a pessoa acha que as coisas tem uma receita mágica, né? Tem um sistema e as coisas acontecem. A Bíblia, ela é muito clara, talvez eu tenha dito isso no vídeo anterior. A Bíblia é muito clara, eu gosto muito das parábolas, gosto muito porque as parábolas contam tudo pra gente. O que a gente precisa saber, as parábolas contam. E tem gente que acha que, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, não. Eu cumpro os 2 mandamentos. Porque Jesus disse que resumiu os 10 mandamentos em dois. Não. Você não cumpre o mandamento. Você não quem pensa assim. A pessoa não é que ela não cumpre o mandamento, ela não conhece os mandamentos. Ela não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Por quê? Porque Jesus disse muito claramente. Desses 2 primeiros mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Ele não disse que anulava. E ele fez o quê? Ele juntou os 10 mandamentos em 2 grupos. O primeiro grupo é o amor. Todos os mandamentos é amar. Amar a Deus e amar o próximo. E é o que ele fez. O primeiro mandamento é amar a Deus. Se você ama a Deus, você não vai profanar o sábado do Senhor. Se você ama a Deus, você não vai é, é, profanar as festas do Senhor. Se você ama a Deus, você não vai dizer que os mandamentos santos que ele fez com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho para nós, foi abolido. Então, quando a pessoa ela diz que ela ama a Deus, mas ela diz que, como eu no passado, mas a lei foi abolida, o sábado foi trocado pelo domingo, as festas bíblicas foram trocadas pelas festas pagãs, que hoje todo mundo sabe que é pagão, não tem como não saber. Aí as autoridades, né, os remanescentes das autoridades que trocaram essas festas, eles dizem que as festas eram pagãs sim, mas foram cristianizadas, como se Deus. Por que cristiano? Eu vou dar um exemplo legal para você. Imagina que você monte uma empresa e você pega a Mariazinha e o Joãozinho e fala, olha, vocês vão fazer a refeição de todo mundo aqui. Vocês vão fazer a comida da empresa. E você contrata a Mariazinha e o Joãozinho. E aí as pessoas começam a reclamar porque a comida da Maria e do Joãozinho não tá boa para elas. Não tá legal, elas não estão gostando da comida. Seja por uma questão de gosto mesmo, não importa o motivo, né? De repente até uma comida mais saudável, mas as pessoas não gostam da comida saudável, elas querem gordura, né? Então, e todo mundo começa a reclamar da Mariazinha e do João, da comida, e os funcionários estão insatisfeitos. Ok, aí você fala, eu vou substituir. E o que eu vou fazer? Eu vou contratar um cozinheiro profissional para fazer a refeição desse pessoal aqui e cozinhar o que eles gostam. Aí você se arrependeu de ter contratado a Mariazinha e o Joãozinho para a cozinha e você contrata um ou mais profissional para consertar o erro que você fez, porque a escolha foi sua, você montou a empresa. Então você errou e você terceiriza isso para que a pessoa possa então esse serviço para que todo mundo fique satisfeito. E as pessoas falam que a lei de Deus foi substituída como se fosse dessa forma. Deus fez uma lei, mas ninguém gostou. Ninguém gostou, ninguém botou fé, ninguém acreditou. E Deus se arrependeu e ele aboliu a lei e mudou. Não, de maneira nenhuma. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Isso está no Salmo, não lembro qual que é, 69, não lembro. Mas está no Salmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
A lei que Deus fez, ela não... Yeshua. O mais incrível é chamar Yeshua de mentiroso. Isso eu acho grave também. Eu só acho muito grave, porque Jesus aboliu a lei. Jesus, por acaso, é algum malfeitor para abolir a lei, para ser um transgressor da lei? Que conversa é? Ah, mas o pastor disse, mas o padre disse, mas eu li na Bíblia. Ame a Deus. Se você amar a Deus, até quando você lê na Bíblia e você vê que um negócio é estranho, você vai procurar saber. Você vai procurar saber. Conhecer. E você vai ver que você não tem conhecimento, a Bíblia está correta e muitas vezes a tradução da sua Bíblia é que está contaminada. Eu estou falando isso com base em quê? Ah, Jesus cuidava no sábado. Não é, isso não é. Ele está amando a Deus e amando o próximo no sábado. Que mal ele fez? Ele não curou ninguém por dinheiro, ele não curava por dinheiro, né? Ele curava as pessoas por amor. E aí, a Bíblia fala, na tradução cristã, que por isso, eles tentavam, eles odiavam, queriam matar Yeshua, ou Jesus, na Bíblia cristã, né? Por isso eles queriam matar Jesus. Porque ele quebrava o Shabat, ele quebrava o Shabat. Então está dizendo isso. Só que essa palavra me incomodou bastante. O conselho que eu estou dando para quem está me ouvindo é exatamente com base no que eu vivi. Eu vi isso na Bíblia. Eu falei, peraí, o que é isso? Jesus invalidava a lei, Jesus quebrava a lei. Aí o que eu fiz? Fui buscar nos originais. E lá no original grego, que na verdade a Bíblia não foi escrita em grego, né? Yeshua falava hebraico, tá? Fizeram a tradução em grega porque era a grande língua do momento e já tinha um projeto para acabar com tudo que fosse que lembrasse Deus, tudo que lembrasse judeu, que lembrasse povo de Deus, que lembrasse Torá. É um projeto do anticristo mesmo para tentar anular. É que não conseguiu porque Deus não é vencido por ninguém. Então, eu peguei mesmo no original grego, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, original grego, e a palavra que traduzido por que ele invalidava a lei de Deus, que ele quebrava a lei de Deus, é luo, no grego, é luo, transliterado L-U-O, luo. E o que significa luo? Luo é afrouxar, não é quebrar. Aí eu dou o exemplo, você pega, o que aconteceu comigo, sem querer. Eu comprei um tênis, estava usando o tênis, mas que tênis desagradável, um cadarço justo demais, esquisito. E eu não gosto muito de ficar com esse negócio de eu gosto de usar um sapato só. O negócio é usar um sapato só. Minha esposa fica brava comigo. Eu gosto de ficar até a hora que fizer um furo, eu troco. Eu não gosto de ficar trocando sapato, ficar escolhendo cor. Eu não gosto de comprar sapato, é muito raro. E eu não gosto dessas coisas. Mas ela insistiu, eu comprei o tênis. Comprei um tênis, tava precisando. E o tênis machucava meu pé toda vez. Ele ficava bem apertado, bem no começo da curva do pé. E apertando, e aquele negócio apertando. E toda vez que eu usava, ficava vermelho o pé. Até que um dia eu tive a brilhante ideia. Puxei tudo, fiz o que eu não gosto de fazer. Investi tempo no sapato. Peguei o cadarço, puxei bem o cadarço, dei uma boa puxada, dei uma distribuída melhor e parou. Não quebrei o cadarço. Não descartei o cadarço. Mas eu comecei a usar o tênis sem machucar. Eu afrouxei o cadarço. O tênis está intacto. Não perdeu a sua originalidade, né? Não foi trocado o cadarço, não foi quebrado, não foi nada. Então, Yeshua, ele afrouxava, porque não é que a lei não é rígida, mas os sacerdotes impunham a lei. Os sacerdotes faziam as pessoas andar debaixo de carga.
Então Yeshua veio e falou: não, não é isso que Deus está dizendo. Quando você não tem que é para você guardar o sábado, não é para você deixar o doente porque é sábado. Então Yeshua vem fazendo isso. Então a palavra de Deus ela é muito rica nesse aspecto. Eu já estou saindo do meu testemunho, né? Vamos voltar. Então a palavra de Deus ela é muito rica. E aí, para a gente aproveitar a introdução, eu também gosto de fazer, de dizer, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim: ah, eu amo a Deus. Ama a Deus? Se você ama a Deus, você faz o que Deus manda. Se você ama a Deus, você faz o que Deus manda. Não, mas a religião tá todo mundo fazendo. Quem se importa com religião, deixa a religião fazer o que quer. Sirva você a Deus. Isso é. Então Jesus ele separou em dois. Metade dos testemunhos primeiro amor, amar a Deus, e a outra metade amar ao próximo. Eu vejo aí um sistema religioso que ama o próximo. Ama o próximo, faz muitas obras, mas ensina as pessoas a não adulterar, não roubar, não matar, a não dar falso testemunho, a não cobiçar o que é dos outros. É o primeiro amor, o segundo amor. Mas o primeiro? O primeiro está igual à igreja lá, que eu esqueci de. Me falhou a memória agora, de Éfeso, se não me falha a memória, né? Não tô bem. Que aí fala: ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que tinha muitas obras, mas abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Amar a Deus de todo o coração, não ter outros deuses diante de ti, não usar o nome de Deus em vão, guardar o Shabat. Primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você está fazendo muitas obras, construindo templos, fazendo um trabalho enorme, colocando o nome do líder lá nas alturas. O líder fica bastante famoso, mas o primeiro amor você abandonou. Isso é complicado. Muito bem. Então, eu estava numa igreja assim, com essa liderança tal, saí e vim para uma última igreja evangélica que eu passei. E era uma igreja menor aqui. Encontrei um pastor muito abençoado, a família muito abençoada, um pessoal muito tranquilo, sem ladroagem, sem gana de dinheiro, pessoas simples. Gostei muito da igreja. Só que eu cheguei para o pastor e eu já estava lendo a Bíblia sem os óculos romanos. Já estava lendo a Bíblia já desde, né, da experiência que eu tive com aquela outra igreja lá, que não tinha tempo para os membros, mas tinha muito tempo para o político que eles queriam colocar na política, lá na eleição. E eu estava lendo a Bíblia, vendo, o sábado já estava me chamando muita atenção. O Natal eu vi que não estava na Bíblia, e aquilo ali também eu já comecei a tirar da minha vida. E eu comecei a tentar entender algumas coisas que eu não estava entendendo. E eu começo então a estudar a Bíblia sem os óculos romanos e começo a ir nessa igreja. Só que a primeira coisa que eu falo com esse pastor é: pastor, eu não celebro nada de Natal. Eu perguntei se ele celebrava, mais ou menos, o quê? Falei: então, eu gostaria de congregar aqui, mas quando houver algo de Natal, eu não vou participar. O senhor aceita isso? Ele falou: claro, tal. E a gente então combinou dessa forma. O tempo foi passando, daqui a pouco eu estava tendo oportunidades, como várias vezes em outros lugares eu tenho, talvez seja um chamado de Deus, não sei. E aí então começo a ter oportunidade de pregar nessa igreja. E estão desenvolvendo e tudo vai andando. Eles começaram, achei muito interessante, que eles começaram um culto que não tinha, um culto de sábado de manhã. Eu falei: puxa, que maravilha, que eu já estava querendo o Shabat, já estava querendo ter o sábado diferenciado, eu não entendia nada, falta muito para entender ainda, mas menos ainda aquele tempo. Então, aí eles deram ali, e às vezes eu tinha oportunidade de pregar no sábado também, e às vezes eram outros irmãos. E a gente ia, todo sábado a gente estava lá, que fosse quem fosse pregar, não importava. E eu até comentei com a minha esposa: é uma forma da gente estar fazendo diferente. Então, para nós, aquele dia era especial, era o sábado de manhã. E é poucas pessoas, sim, não importa, não me importo com isso. E é poucas pessoas, mas o que eu vi ali? Os poucos que iam, queriam encontrar. É um público diferente. Não que os outros não quisessem, mas é diferente. É diferente. É diferente.
Principalmente quando a pessoa vai em grupos pequenos. E as pessoas gostam de volume, geralmente. Mas quem busca Deus não está para trás de volume. E a gente estava fazendo então no sábado e continuamos tal. De repente, vamos fechar. Não sei o que se aconteceu, alguma coisa. Não sei o que houve. Tem pouca gente, mas que importa? O líder da igreja mesmo, um homem de Deus, eu gosto muito dele, tenho amizade com ele. Esses dias que eu estive conversando com ele, a gente conversou e não sei, ele simplesmente falou: olha, vamos encerrar o culto de sábado. Ele não ia, não precisava, né? Como tinha outras pessoas ali, é, não era tempo que estava faltando. Não estava sendo algo que ele tinha que fazer, estava faltando tempo, sei lá. Não sei, não entendi. Fiquei chateado, mas tudo bem. Vida que segue, continuamos ali. E aí a gente vai desenvolvendo. Desenvolvendo. Aí eu já começo a ter oportunidade de pregar, eu já vou pregando, mas ainda dentro da teologia, né? Dentro daquela teologia romana, a coisa tá fluindo ainda, tá acontecendo na minha vida, ela vai acontecendo aos poucos, eu vou começando a ter entendimento, eu tô ali pregando dentro daquele conceito que eu sempre preguei, mas prestando atenção em algumas coisas novas. Alguma coisinha, eu não podia pregar contra, eu não sei se foi um erro meu, mas eu entendi que eu não poderia pregar contra a doutrina deles. Não lá dentro. Acho que eu disse assim, ou eu saio, agora se eu vou ficar, eu tenho que estar de acordo. Então a gente foi caminhando dessa forma. E aí eu comecei então a ter mais esse conhecimento. E aí vem o primeiro Natal, fazem uma cantata, tal, a gente não participa de nada, tudo bem. Depois vem o segundo Natal, aí as pessoas já começam, os irmãos, tudo gente boa, ô irmão, vem aqui com a gente participar, vamos fazer, não, e você me esquivando, tal. E foi passando. E aí, com 2 para 3 anos, aí eu já tô, o Shabat já tá mais forte. Eu já tô pegando, já tô tendo um entendimento diferenciado da Bíblia. Um entendimento diferente do entendimento cristão. Eu começo a ver o Yeshua realmente ali, curando no Shabat, cumprindo lei, fazendo as coisas. Não lembro agora de cabeça, mas vendo aquilo que a teologia cristã não enxerga ou não quer enxergar, vira os olhos, né? Então, eu começo a ficar mais incomodado com isso. Nas oportunidades que eu tenho de pregar, eu começo a ir até um limite. Eu não ultrapasso a barreira, mas eu vou até o limite. Eu vou ali, eu vou jogando alguma coisa para a pessoa, ver se a pessoa mais que tem alguém mais sedento ali vai pegar. Mas as coisas vão acontecendo, acontecendo. Aí chegou no terceiro Natal, no quarto, não sei, acho que foi terceiro, deve ter ficado 3 anos e pouco lá. E aconteceu realmente de algo, né, uma grande transformação. A leitura da Bíblia começa a se fluir. Uma coisa muito importante. Desde que eu saí da outra igreja, 3 anos antes do ponto em que eu vou falar agora, eu comecei a ler a Bíblia sem os óculos romanos, né? Modo de dizer, vou ler a Bíblia e vou prestar atenção no que está escrito aqui. Eu vou na interpretação do texto. Chega de interpretação por tabela, né? Tem aqueles códigos. Tem um código, quanto vale esse código? Vale Y. A religião é assim. Sábado. Sábado? O que é sábado? Aí é como se tivesse uma tabela. Quanto vale o sábado? Olha na religião lá, cristã. Sábado vale um domingo. Então é domingo. Eu parei de fazer isso. Falei, não. É sábado, é sábado. Eu comecei a entender. E eu comecei a procurar livros que falassem. O que eu entendi? Se eu entender os usos e costumes da época das escrituras, eu vou entender a Bíblia melhor. Se eu entender quando Yeshua ele fala, por exemplo, né, uma coisa que isso aí é clássico, todo mundo já sabe, né? É mais fácil um rico passar pelo fundo da agulha do que mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um camelo. Caramba, perdão, tá difícil hoje. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Então, aí uso e costume, agulha. Então tem algumas versões para você entender isso. Agulha, quando os marinheiros chegavam e pegavam aquelas cordas grossas do navio, eles tinham que passar no tipo de uma agulha mesmo e passar a corda para virar, para prender ali, né? Então, eles chamavam aquilo de agulha, o fundo da agulha. É uma coisa difícil de passar a corda ali. Uma outra opção é um portãozinho, uma portinhola que tem lá uma agulha lá, que abre para as pessoas entrar. E uma outra vez é quando está fechado, né? Quando é Shabat, quando fechava no Shabat, quando era de noite, eles fechavam o portão maior e ficava aquele portãozinho menor. E tem a versão também que fala que é o quê? Quando a pessoa chegava, o portão da cidade já fechou, ela estava com o camelo cheio de coisas que ela trouxe de fora da viagem. É difícil para o camelo passar pelo fundo da agulha, porque o fundo da agulha é aquele portãozinho menor. Aquela loja, quando a loja fecha aquelas portas de aço e não tem a portinha que os funcionários passam para sair, né? Ou os clientes que ainda estão dentro da loja vai saindo por aquela portinha. É como se fosse fundo da agulha. Então, para o camelo passar ali, tinha que tirar toda a bagagem do camelo, passar pela mão, depois puxar o camelo e ele tinha que passar se arranhando todo pela porta. Então a gente começa a entender. Isso é só um exemplo clássico. Aí a gente começa a buscar outros entendimentos. Aí eu procurei livros, procurei entender essa questão e isso começa a me ajudar também. E eu começo a buscar vídeos na internet, estudos, enfim. E aí o crescimento foi crescendo, né? O conhecimento. E falta muito, mas já era maior do que aquele que eu tinha quando eu não sabia, quando eu não tinha a lei de Deus. Aí foi chegando esse tempo e chegou o Natal. Mais um Natal. E aí os irmãos chegaram ali, me abraçaram. Irmão, vem com a gente, tal, 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 tal. E eu, não, não, não. E eu fiquei incomodado. Dessa vez eu fiquei incomodado. Não dos irmãos me chamar, porque eu via que eles me chamavam com carinho. Né? Eles estavam ali na maior das boas intenções. Para eles era um negócio maravilhoso. E, e eu lembro até hoje, eu tava dirigindo e eu tava eu ia andando, eu via, né, os carros vindo, indo e tal. Eu tava orando a Deus, eu vi ali aqueles carros. E eu imaginei, tava dirigindo e eu imaginei todos os carros vindo contra mim, direção contrária, e só eu indo contra todos os carros, como se eu tivesse sozinho certo, na mão certa, e todos os outros errados. E aí eu pedi a Deus, falei, Senhor, se pode ser, né? O que eu avaliei? Talvez seja a dureza do meu coração. Eu não acreditava nisso, mas eu cheguei e falei, não, vou avaliar. Sabe aquela que às vezes a gente tem uma convicção e a gente é teimoso. E tem pessoas que têm convicções e elas teimam até o fim e elas têm sua razão. Agora tem muita gente que tem sua convicção, teima até o fim e não tem razão. Eu, eu não tinha dúvida. Mas eu falei, eu vou me render ao Senhor aqui nesse aspecto aqui e vou pedir para Deus. E eu falei, Senhor, se eu tô errado, toca o meu coração. Se você tocar o meu coração, eu vou ser igual a eles. Eu vou fazer tudo que eles estão fazendo, eu vou ficar todo mundo feliz. Se eu tô errado, Senhor, tira isso de mim, tira esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência, sei lá o que palavra que eu usei no dia. Se é um erro meu, Senhor, tira e me muda, faz igual a eles. Eu queria resolver essa situação. Porém, se eu não estou errado, se o que eu estou lendo na Bíblia é a tua verdade, é isso, é a sua vontade, como eu creio que é, então me mostra que eu não estou sozinho. Foi essa a minha oração. Basicamente foi isso. Se eu estou errado, me muda. O Senhor me muda e eu vou ser igual eles. Se eu estou certo, me mostra que eu não estou sozinho. Eu não posso ser a única pessoa. Quem sou eu? Cheio de falhas, cheio de erros. Logo eu. Tantos erros que eu conheço muito bem meus erros. Logo eu? Vou ser o único a estar certo? Não.
tem mais alguém, não é possível. Muito mais gente, né? E eu entreguei na mão de Deus. Eu não sei se foi uma semana, se foi duas, se foi no mesmo dia. Eu acho que no mesmo dia não foi, não lembro agora. Mas foi coisa rápida, porque era época de Natal, era época do pessoal fazer essa cantata. E eu estava procurando, sempre eu acabava procurando, ficava indignado, como eu fico até hoje, né? Desse povo correndo atrás dessa idolatria, Deus Sol, essa coisa toda muito complicada. Então, e sem chegar a falar que é Cristo, né? E aí eu comecei a buscar vídeos na internet, estava buscando vídeos na internet sobre estudos, né? Como eu disse, eu procurava estudos na internet também, livros alguns, é difícil achar um livro dentro desse tema também, mas e vídeos e estudos eu procurava. Procurando um vídeo, eu encontrei um vídeo falando sobre o Natal de um rabino. E aquilo me chamou a atenção. Era um rabino messiânico. Um rabino falando de Yeshua. Eu achei estranho. Eu achava estranho esse nome Yeshua também. Eu fiquei né, meio atrás, meio com o pé atrás, né? Com o costume que você tem de Jesus, Jesus, Jesus. E eles começam a falar de Yeshua. Eu vi aquele rabino e ele contando um testemunho que parecia um pouco com o meu também. Não, com o meu não. Ele está muito à frente. Ele também foi um pastor evangélico de uma grande denominação, muito famosa. Tem bandas conhecidas por aí. E ele era um pastor de uma denominação. Ele também estava pregando a Bíblia de acordo com a Torá. E ele não falou nada demais. Ele chegou a ser preso pelos irmãos no banheiro lá para repreendê-lo uma vez. Por quê? Porque ele pregou na igreja que a salvação é desenvolvida. Paulo fala isso: desenvolvei a vossa salvação no Senhor. E ele pregou isso. Que a salvação você não tem ela de imediato, é uma coisa que você desenvolve. E eles disseram que era heresia, não aceitavam aquilo. E tantas outras coisas. Mas eu vi aquele homem pregando, na verdade, ele tá, perdão, isso aí foi até um outro vídeo que eu vi depois. Eu vi ele pregando sobre o Natal. E eu comecei a prestar atenção naquilo. E aí ele começa a trazer elementos que, que eu já tinha, aquilo que eu estava enxergando, que eu estava conseguindo ver em relação ao Natal, ele estava dizendo tudo aquilo. Com mais elementos, com mais conhecimento e tal, ok. Eu falei, puxa, que legal, uma informação boa, é o que eu estava procurando. E aí ele vem trazendo elementos judaicos, usos e costumes, foi tudo que eu estava procurando. Aí eu fui ver o outro vídeo, né? Era sempre, era um que chama Torá em Debate, do Ministério de Ensinando de Sião. Eu não lembro se foi o Rabino Mateus, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu vi, foi o Rabino Mateus, eu acho que foi. Depois, vendo outros vídeos, eu vi do Rabino Marcelo Guimarães, que é o pai dele, que esse era o pastor nessa igreja, grande igreja aí, passado. E ele então começa, e aí eu começo a ver mais o Rabino Mateus, o Rabino Marcelo, e eles começam a pregar. E nas pregações que eles ministravam, aquilo que eu lia na Bíblia, e eu não podia, eu entendia que eu não podia pregar na igreja, mas aquilo que eu entendia na Bíblia, que eu ficava, por que eles estão pregando outra coisa se a Bíblia está dizendo ao contrário? A Bíblia está ensinando isso, por que eles ensinam de outra forma? E eles estão ali, começam a pregar aquilo que eu lia na Bíblia. Era como se Deus dissesse para mim, você não está sozinho. E o mais marcante foi que eu tinha, pela misericórdia de Deus, tinha há 2 semanas antes, eu tinha ministrado uma palavra sobre o boi-apis, aquele bezerro, o famoso bezerro no deserto. E ali eu fui buscando conhecimento, eu entendi que o boi-apis era, na verdade, porque eu ficava na minha cabeça, falei, não pode ser, saiu, como o Arão disse, nós misturamos o ouro e saiu esse bezerro. Eu falei, não, é esquisito isso. Aí eu fui buscando conhecimento, o que aconteceu? Aí eu vi nos estudos que realmente era uma divindade.
era uma divindade egípcia que havia no Egito. E as pessoas, então, no coração delas, elas tinham crença naquela divindade. E na hora que eles pedem um intercessor, Moisés tinha subido para falar com Deus, eles achavam que não voltava mais. Moisés saiu, vamos substituir Moisés. E aí, então, eles começam ali a fazer o bezerro de ouro. E sai o bezerro. Não sai o bezerro estava no coração. É no projeto no coração deles. E eu ministrei sobre essa palavra com alguns elementos interessantes que eu compreendi. E 2 semanas depois, eu vejo o Rabino Mateus pregar as mesmas coisas, com mais elementos, com mais informação, mais aquele básico que para mim foi novidade, que ninguém me falou, eu encontrei, ou foi estudo e busca, e aí ele pregando aquilo. Então eu senti uma identidade muito grande ali. E então eu comecei a prestar mais atenção. E aí a coisa começa a mudar com a gente. Por quê? Porque aí eu vejo, olha, nós temos um culto, um trabalho da Torá às 10 da manhã. Eu nunca tinha visto 10 da manhã no sábado. Sábado, culto de sábado, é o que eu estava buscando. Não adianta também, porque tem igreja que faz culto de sábado, que o culto de sábado é o principal. Ok, acho muito bom, muito legal. Mas você depois celebra Natal, diz que não tem nada a ver, não celebra festas bíblicas. Não estou falando o que está certo nem o que está errado. Para mim, não é o que eu estava lendo na Torá. Não vou trocar 6 por meia dúzia. Ah, tem o sábado, mas não adianta você só ter o sábado. O sábado é a porta. Depois que você passa para a porta, você tem que seguir em frente. E Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o Derech, o caminho, o Emet, a verdade, e o Haim, a vida. Então você passou pela porta, você tem um caminho para trilhar. Enfim, não vou falar nada sobre isso. A questão não era o que eu estava procurando. Eu estava procurando na Bíblia, eu estava encontrando ali, naquele Ministério Ensinando de Sião. Aí eu comecei, então, a assistir o trabalho da Torá, o serviço da Torá com a minha esposa. Minha esposa começou a assistir também. E a gente começa a aprender um pouquinho de Torá. Isso para mim foi algo maravilhoso. Então, no sábado eu já tinha um compromisso. No sábado, serviço da Torá. E continuei com as minhas atividades na igreja. E aí aprendendo mais. Aí eu começo a ter muito mais entendimento, porque eu começo a aprender como a Bíblia fala que no final dos tempos, o gentil vai agarrar no tzitzit do judeu e vai dizer: ensina-nos a tua palavra. Porque nós sabemos que você tem a palavra de Deus. É basicamente, profeticamente, o que está acontecendo. Eu comecei a aprender com esses homens. Aí a gente quase teve um congresso em essa igreja de Minas, né, de Belo Horizonte. Teve um congresso em Belo Horizonte. Nós quase fomos, ficamos inseguros e não fomos. E continuamos acompanhando e aprendendo. Quando chegou o outro ano que ia ter o outro ministério, o outro evento, a gente estava 1 ano aprendendo a Torá. E aí eu começo então a me incomodar, ficar incomodado. Aí nós voltamos para aquela parábola. O reino de Deus está aqui, olha. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Essa parábola é muito interessante. As pessoas, elas acham que aceita Jesus e está tudo certo. Aceitar Jesus, assim, não é não é a gente que aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Ele mesmo disse: eu vos escolhi. A religião, ela é como, eu não sei se eu falei no vídeo passado, se eu falei, me perdoe, eu vou ser repetitivo. A religião, a Bíblia diz lá no Salmo 80, a Bíblia diz que Deus plantou uma videira egípcia. Veja só, vamos pegar, eu acho que eu disse, né, porque eu tive que parar algumas vezes e acabei recomeçando, pode ser que eu não tenha dito, mas eu devo
O que eu queria dizer é que seria um testemunho guiado, né? Que é o testemunho junto com alguns dados bíblicos. Então veja só, no Salmo 80 diz assim, olha, é interessante ler ele todo, tá? Mas ele fala, olha, trouxeste, né? Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Olha que interessante isso aqui. Deus, ele, quando o povo sai do Egito, quando o povo sai da terra do Egito, o que acontece? Deus, o povo de Israel vai casar-se com Deus no Monte Sinai. Recebem a Torá e caminha 40 dias e entra em Canaã na casa do noivo, né? Seria a casa do noivo, casa preparada, seria Canaã. Eles iam tomar posse de Canaã e seriam ali abençoados por Deus. Casamento completo, viveriam com Deus. Emanuel, Deus conosco. Eles estariam com Deus, ok? Seria algo perfeito. Porém, quando o povo sai, o povo faz um bezerro de ouro, o povo se rebela, faz um monte de coisa, e aí Deus diz, não vou mais com vocês. Deus ia consumir o povo, Moisés intercedeu, não vou mais consumir. Não vou mais consumir, não, perdão, não vou mais com vocês. Senão eu vou acabar com vocês. A rebeldia deles era muito grande, como a nossa é grande. Então o que Deus faz? Ele se afasta, ele fala, eu vou enviar o meu anjo adiante de vocês. E o povo vai vagar 40 anos por causa da rebeldia. Deus falou, não vão entrar na minha terra. Só os filhos deles, eles não. 40 anos as pessoas servem a Deus no deserto. Por 40 anos. Ah, mas eles serviram a Deus, sim. E Deus deu comida, maná, Deus deu codorna, Deus deu carne, Deus deu tudo. Deus não deixou envelhecer as roupas deles nem os sapatos. Deus não deixou ninguém morrer de fome. Deus não deixou ninguém morrer de sede. Como servos, eles serviram a Deus. E Deus os cuidou deles. Deus não deve nada para ninguém. Deus cuidou do povo no deserto. Mas aquele povo não entra mais na terra. E como aquele povo ficava então? Eles perderam a oportunidade de estar vivendo junto com Deus, de estar casado com Deus, de estar, de conhecer profundamente a Deus. E aí Deus implanta um sistema de sacrifício. Aí entra a parte da Torá legal, que o apóstolo Paulo fala, legal, a parte legal da Torá. A Torá, 10 mandamentos, a parte legal da Torá, sacrifícios de animais para manutenção da vida espiritual deles, para perdão de pecados, expiação de pecados. Então Paulo ele fala, por que Deus deu a Torá? Por que da Torá? Por causa da iniquidade. Então Deus deu a Torá até que viesse o Messias novamente e refizesse a aliança de casamento que foi rompida. Israel quebrou a aliança de casamento. Israel quebrou a aliança. Aí Deus vai falar, ei, lá em Jeremias 31, 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei com Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esta é a aliança que eu farei com eles naqueles dias. Na mente escreverei as minhas leis. No seu coração também lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo em Hebreus 8 vai falar a mesma coisa. Então veja só. O povo que poderia estar vivendo diretamente com Deus teve o quê? O afastamento de Deus e ficou com a religião. Então vocês vão se virar com a religião agora. E aí eles ficam por 40 anos, morrem no deserto, de velhice, no deserto. Aí os filhos deles tomam a Canaã, entram e vai desenvolvendo toda a história de Israel. Altos e baixos, acertos e erros. Quando Yeshua
vem, se manifesta, ele está fazendo de novo aquele projeto. Pentecostes, 50 dias depois de Páscoa, Deus deu a lei. Quando Yeshua morre como Cordeiro de Deus, 50 dias depois é Pentecostes, o Espírito Santo vem e grava a lei de Deus no coração e na mente. As pessoas falam, o Pentecostes é a festa do Espírito Santo. É a festa da lei de Deus escrita no coração do servo. Foi todo judeu que teve a lei escrita no coração? Não, só os judeus crentes do Messias. E depois, Cornélio, Deus escreveu a lei no coração de Cornélio. Os estrangeiros que tiver a lei de Deus escrita no coração, faz parte da noiva. O resto é resto. Então, a gente vê que existe, né, essa questão. Deus fez a figueira egípcia, quando Deus planta, é para o povo não morrer nos seus pecados. Eles iriam ter vida junto com Deus. Eles iriam ter vida junto com Deus. Mas eles se rebelam contra Deus. Deus se afasta, vão morrer. Aí Deus não vai se aproximar, porque se Deus se aproxima, eles morrem também, porque Deus é santo e a gente não. Então o que acontece? Deus manda a religião, a figueira egípcia. Por que egípcia? Egípcia, Mitzrayim, aquilo que te prende. É o berço da religião, criado por Nimrod. Aí Deus dá a religião, a figueira egípcia, e essa figueira egípcia, ela encobre, a Bíblia diz no Salmo 80, que ela encobre toda a terra. E os cedros de Deus, aquelas árvores que têm 35, 40 metros de altura, os cedros de Deus, eles são encobertos pelas folhagens. A videira egípcia que Deus plantou era tão grande que as folhagens escondeu. Então, pessoal, imagine que o cedro de Deus está lá. Festa bíblica, Shabat e lei de Deus. Vou fazer de conta que é isso. O cedro é isso. Festa bíblica, Shabat e lei de Deus. Aí a figueira egípcia vem com seus sarmentos, com suas folhagens e escondem. E as pessoas olham e vejam domingo, Natal, Páscoa pagã. Não vê a lei de Deus porque a figueira egípcia escondeu. Mas foi Deus que plantou a figueira egípcia, sim. Para onde foi enviado Yeshua quando era bebê? Quando Herodes queria matar todos os bebês? Para onde ele foi enviado para não morrer? Para o Egito. Para onde Moisés foi para não morrer de fome? Para o Egito. Para onde Jacó foi enviado para não morrer pela mão de seus irmãos no poço? Para o Egito. Para onde Jacó e todos os seus 12 filhos foram? Por causa da fome, então, né? 11, né? Porque o José já estava lá. Para o Egito. Para não morrer, vai para o Egito. Conhece o Egito. Depois escolhe a Deus. Ou escolhe o Egito. Infelizmente, a maioria tem escolhido o Egito. Então, Deus, ele fez essa... muitos são chamados para diversas religiões. A religião ajuda, a pessoa ela roubava, matava, adulterava, mentia, enganava os outros. Aí ela encontra Deus e ela numa religião. Ela não encontra, ela não tem a revelação de Deus, mas ela encontra, de uma certa forma, ela encontra uma partícula de Deus ali. Uma palavra. E aí a vida dela muda, ela melhora. Então ela faz parte dos muitos chamados. Mas Deus tem poucos escolhidos. Os escolhidos vão sair do Egito. E vão para onde? Para aquele que diz, eu sou a videira verdadeira. Por que Yeshua disse que ele era a videira verdadeira? Tinha uma falsa? Tinha uma falsa. Não exatamente falsa, mas era um falso caminho para levar a Deus. A religião não leva ninguém até Deus. Então, Yeshua, ele é a videira verdadeira. E lá no Apocalipse você pode ver o que acontece. Acho que lá no capítulo 20 ou em diante por ali, você vê que Deus manda ceifar a oliveira, a videira da terra e pisar as uvas e o sangue vai escorrer de uma forma horrenda. Ok? Então vamos lá voltar para o meu testemunho. Aí eu então começo a ter esse entendimento. O Shabat começa a falar muito forte dentro de mim. Eu já decido com a minha esposa, a gente decide que a gente vai no congresso em Belo Horizonte.
E, e a gente então começa, né? Avisamos o pastor que ia tudo, fomos, foi uma bênção, conhecemos lá pessoalmente o Rabino Mateus, o Rabino Marcelo Guimarães, o Rabino Shula, o Rabino de Israel. E a gente então volta ali, enfim, a nossa vida começa a mudar. E não começa, a gente não começa a caber mais dentro do sistema de religião. E a gente continua aqui, a gente não tem igreja por aqui. Só tinha a igreja, não tem uma igreja com essa visão. E a gente fica lá, a gente continua. Só que aí começou a acontecer uma coisa. E eu sou uma pessoa, alguns chamam de ignorante, né? Ignorante, grosso, sei lá o quê. Mas eu sou uma pessoa que se eu não estiver bem, eu não desconto a minha raiva nos outros. Isso não, isso aí eu acho horrível. Mas quando eu não estou bem, eu não consigo disfarçar. Quando eu não gosto de algo, a pessoa não adianta falar, eu gostei. Não, não adianta. Só vai saber que eu não gostei. Eu sou. Não tem como. Não tem como. Então, eu começo a ficar incomodado. Começa o culto no domingo. E quando começa o culto no domingo, eu vejo lá aquele povo levantando a mão, dizendo que adora a Deus, levantando a mão, ou não, com a mão baixada, um pouco importa. Aí louvando aquelas canções que ama a Deus, que ama a Deus, que abre a mão de tudo por Deus, que só quer Deus, 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 Deus. E aí em mim eu tava como obreiro, né, de pé, às vezes sentado na cadeira também, mas vinha na minha mente, ficava me incomodando, falei assim, esse povo ama tanto a Deus, onde eles estavam ontem, que foi sábado? Que vai amar a Deus hoje? Nada contra amar a Deus. Pode amar a Deus hoje, todo dia. Mas por que fez toda essa adoração? Por que não faz no dia certo? E aquilo começou a me incomodar. E a minha afeição também. Quando terminava tudo, beleza. Mas na hora que começava o culto, na hora que ia desenvolvendo, na hora que eu via ali aquela adoração, aquele amor, aquela expressão de amor para com Deus, no domingo, não era de propósito. Me começava a dar uma ira, eu queria ir embora. Mas por que eu não ia embora? Eu vou embora de novo, vou deixar minha esposa na igreja. Sabe? Eu cansei de fazer isso, não é certo. Não, e eu não vou também fazer nada para minha esposa sair. Aí eu começo então a. Eu vou levando. De semana ia de boa. Mas quando chegava o domingo, era todo domingo. Eu ficava incomodado, incomodado. Eu sei que a minha cara estava horrível, né? E aí o pastor, gosto muito dele. Até outro dia ele veio aqui em casa, eu até pedi perdão para ele depois de 4 anos. Nós falamos da verdade para ele, abrimos essa palavra para ele, né? É, e eu nessa ocasião até pedi perdão para ele nessa questão, expliquei para ele o que aconteceu. Se tem explicação para isso, não sei. De repente é eu que não soube controlar, né, as minhas feições. Mas eu conversei com ele. E ele me chamou lá com a minha esposa e falou: vocês querem ir embora, vocês não estão bem aqui, né? Eu falei: é, pastor. Ele falou: então tá bom. Eu tô vendo tal. Foi super sensato, né? Que até com vergonha. Mas não era de propósito. É uma coisa que me consumia, me fazia mal, sei lá, não sei explicar. É uma coisa que é uma ira, não sei explicar. Aí ele falou: vocês vêm domingo que vem, nós vamos apresentar vocês para a igreja, vou falar que vocês estão saindo aqui numa boa, tal, 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 tal. A primeira vez que eu passei em várias igrejas, tem umas conversas que eu ouço que não tá na Bíblia. Isso já. Ah, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Aonde isso está na Bíblia? Não existe. Pelo contrário, a Bíblia fala: não chame a ninguém mestre, não chame a ninguém pastor. Eu não acho que é errado. Eu não acho que a Bíblia está dizendo que é errado chamar alguém de pastor. O que eu entendo disso, eu acho que é tipo assim: ah, fulano é o meu pastor. Se ele falou, tá falado. Eu não posso ir contra ele. Eu acho que é nesse sentido. Não sei, também não vou dizer que é. Mas a Bíblia fala isso. Não, que não deve. Aí não, você tem que estar debaixo de uma cobertura. Ah, você vai sair de uma igreja, aquilo que eu já falei também. Ah, vai levar uma cartinha para a pessoa ir lá
e assinar a carta para você ser obreiro lá. Se você é obreiro, se você é pastor, você vai ser onde você for. Aí eu eu sabia uma coisa interessante aí que eu volto para a questão da parábola também, né? E a parábola que a gente leu aqui, ela está dizendo aqui, olha, o reino dos céus também é também semelhante a um que negocia e procura boas pedras. Eu não estou dizendo que essa parábola fala de mim, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Estou muito falho e longe disso. Mas eu estava procurando essa pérola, eu estava procurando algo mais. Eu sabia que tinha algo, eu não sabia o que, mas eu sabia que tinha algo mais. Então o reino de Deus é semelhante também a um que negocia e procura as boas pérolas. E quando ele encontra a boa pérola, ainda ele ainda não. Quando a pessoa que está procurando a boa pérola, ela encontra a boa pérola, eu encontrei. Mas já representava o reino de Deus na minha vida? Pelo que eu entendo da parábola, não. Eu encontrei, eu pedi para Deus, Senhor, se estou sozinho, me mostra. Ele me mostrou. Hoje são mais de 3 milhões de judeus e não judeus, né? Mas principalmente judeus. E tem também os que se aproximam, né? Os estrangeiros que se aproximam, que se tornam filhos. Para mim, na minha opinião, sai todos filhos de Israel, que é um povo só. Né? Não do Estado de Israel, mas sim do neto de Abraão. A promessa é para Abraão. E como Paulo diz, a promessa foi feita para um descendente, que é Yeshua. E nós entramos, através de Yeshua, na família de Abraão. A família de Abraão cresceu com o nome de quê? Quando sai do Egito? Filhos de Jacó. Ou filhos de Israel, que é filho de Jacó. Então, para mim, somos todos filhos de Israel. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aí, a gente, então, eu estava já com essa visão, Deus me mostrou, na época eram mais de 1 milhão de pessoas, hoje são mais de 3, e eu percebi uma coisa, eu cheguei nesse momento, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que negocia, tá? Estamos negociando entre aspas, né? Estamos ali trabalhando com a palavra de Deus. E procura boas pedras. Eu quero conhecer usos e costumes. Eu quero conhecer mais da Bíblia. Eu quero conhecer o sentido verdadeiro. Eu quero conhecer no dialeto o que estava ali que eu não percebi. Você está procurando boas pedras. Mas ainda não estava no caminho. Perfeito, não. Talvez na beira. Negocia, procura boas pedras. E tendo achado uma pedra de grande valor, achei a pedra de grande valor. Esse movimento é uma pérola de grande valor, não a pérola em si. Yeshua é a pérola. E ele é a cabeça desse movimento. Ele é a cabeça dessa congregação do povo de Israel. Lembrando, o povo de Israel, seja judeu crente, seja gentil, né? Não judeu crente em Yeshua e na Torá, né? Senão não tem como. A noiva, o noivo, Yeshua não vai casar com uma noiva rebelde. Misericórdia, não tem como. Né? Uma noiva que se rebela contra o rei. Onde já se viu um negócio desse? Então, não dá pra. Então, o que eu quero dizer é que eu também vejo pessoas que chegou no ponto de encontrar a pedra de grande valor, mas aí tem uma vírgula. Essa vírgula aqui fala muito, olha aqui, ó. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vírgula, vende tudo que possui e a compra. O reino de Deus, ele vai ser concluído quando o negociador na vida da pessoa, quando, concluído entre aspas, né? Vai ser concluído que ele entrou para o reino, ele entrou para o caminho. Quando ele negocia, não é qualquer pessoa que vai encontrar, é um bom negociador, que tem ou pelo menos um negociador que tem boas pérolas, boas qualidades espirituais, busca coisas boas, e aí ele encontra uma pérola de grande valor, mas ele tem que tomar posse, ele não pode tomar posse pela graça. E tudo a igreja diz, é pela graça, somos salvos pela graça, sim, mas porque pela lei ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque na lei ninguém vai cumprir ela perfeitamente. E a graça é aquilo que completa o que faltou da lei. Se você dispensa a lei, a graça vai completar tudo? Não tem como completar tudo. Você só completa alguma coisa que está faltando.
Agora, se não tem nada, então, tendo achado uma pedra de grande valor, ele vende tudo que possui e compra. Na minha opinião, o que acontece? Para mim, quando eu percebi que eu ia entrar por esse caminho, o que eu entendi? Acabou o altar ali, né? As igrejas para eu ir lá pregar. Acabou. Eu amo fazer. Eu amo fazer. Acabou. Porque eu posso andar num raio aqui de 20 quilômetros, eu não vou encontrar uma igreja evangélica. 30 quilômetros, 40 quilômetros, eu não vou encontrar uma igreja evangélica que guarda essa lei. Olha, aí tem um detalhe. Foi até bom levar esse detalhe, porque eu não ia contar esse testemunho, eu vou acabar contando aqui, se estourar o tempo, me perdoe. Uma coisa importante é o seguinte, tem umas igrejas aqui na Redondeza, eu estou em Santo André, São Bernardo, Mauá, que eles dizem, eu vi, porque o Rabino veio esses dias, eu fui lá e vi lá algumas pessoas. Eu não sei se tem novas, mas dos que eu vi, eu já, da outra experiência que eu tive com eles, que o Rabino veio, o Bernardo também, eu fui lá, e eles dizem, eu fui até 2 vezes no culto lá, e eles dizem, somos uma igreja restaurada, acompanhamos o ensinante de Sião, só que não faz culto de Shabat. Foi por isso que eu não fiquei. Tem muita palavra boa, tem muito ensinamento, mas não tem culto de Shabat. Domingo eu não vou. Não tem culto de Shabat. Eu até questionei se você. É o que me disseram. Se você reconhecer que o Shabat é santo, você já santificou o Shabat. Hã? Onde está isso na Bíblia? Estou sabendo. Será que aquele homem que carregou lenha no Shabat? Então o problema não foi ele carregar lenha no Shabat? Foi ele, talvez, ó, eu tô reclamando. Pô, você não sabe que hoje é sagrado? Não, não sei. Ah, então ele não reconheceu, então ele morre. Não é isso não. Eu acho estranho. Não posso julgar, mas para mim não é o lugar que eu quero estar. Por isso eu volto a dizer que a minha consciência doeu agora, né? Se eu andar 30 quilômetros, eu tenho São Bernardo e tenho Mauá. Não sei se é de Mauá, faz parte, que eu liguei para duas. As duas não faz culto no Shabat. Então, não tem. Um raio nessa quilometragem que eu estou dizendo, não vai encontrar uma igreja que tenha culto no Shabat e que tenha a lei de Deus. Pronto, aí acho que vai estar certo. A menos que tenha alguma igreja nova lá. Mas eu acho que não. Eu acho que o líder, né? Se o líder. É muito interessante, é que o tempo não dá, né? O tempo tem tanta coisa que eu queria falar, mas não dá. Basicamente é isso. A gente vê que existe sim muita coisa, sabe? Eu vou contar um sonho que eu tive e eu acho que faz parte também disso. Eu tive dois, na verdade é um sonho e eu tive também, eu não busco revelação, eu acredito na revelação de Deus quando Deus te encontra. Pode ficar correndo, eu não fico atrás de ninguém. A última revelação que me passaram. Não, teve uma moça que outro dia eu não corro atrás. É muito raro. Mas eu estava visitando um amigo que estava enfermo e está ainda, infelizmente. E a mulher chegou para mim e falou algo que Deus ia me dar. Eu tinha um desejo no meu coração. Tinha um desejo no meu coração. Um familiar. E mas eu achava que parecia que não ia acontecer. E essa mulher, então, ela chegou para mim e falou assim: olha, Deus disse que você vai fazer aquilo que você tem o desejo. Amém. Aí deixei para lá, até achei que fosse outra coisa. Depois que aconteceu, eu me toquei. Falei, meu Deus. A mulher falou, eu acho que é aí, porque eu tenho dois, né? Dois desejos, né? Um é uma outra questão. Um, e eu entendi que era aquilo. Mas enfim.
E aí, fora isso, tive uma revelação. Quando eu estava lá na outra igreja, lá 17 anos atrás, ou 18, não sei. Eu fui lá com essa história de ungir, né? Que tem esse costume de ungir a empresa da pessoa. A pessoa pediu para ungir a empresa, eu fui lá ungir. A mulher me encontrou. Uma mulher nunca vi na vida. Me parou lá na calçada, lá na loja do homem lá. E começou a falar comigo. Que Deus tinha uma obra maravilhosa na minha vida. Que eu não imaginava a obra que Deus tinha na minha vida. Mas aconteceu uma coisa diferente naquele dia. Porque quando ela falava, eu sentia que da parte assim, na altura do ventre, ela estava na calçada, eu estava também na calçada, de pé, né? E enquanto ela falava, eu parecia que tinha uma coisa da barriga, do ventre, assim, não vi nada, mas parecia uma atmosfera azul, um tubo, um vento azul, sabe? Uma coisa esquisita que vinha e entrava no meu ventre, vinha assim, enquanto ela falava. Coisa que eu não, uma experiência realmente inesquecível. Não sei, nem falei nada disso para ela, mas eu escutei. E o testemunho que ela falou assim, olha, e eu realmente, todo lugar que eu ia, eu estava sempre ajudando. E nessa igreja eu fui o secretário. Eu era o que chamavam de braço direito deles lá e tal. E ele estava lá e eu sempre jogo tudo lá pro bispo. Jogava, né? Tudo lá pro bispo. Respondo, ele tá ali, fala, não, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Então a mulher chega para mim e fala, olha, Deus está dizendo que vocês, eu vejo uma cerca baixinha. Hoje eu não nem tinha pensado, talvez essa cerca seja a Torá, né? Que a Torá representa uma cerca, né? Ou a cerca representa uma Torá. E aí ela falou assim, eu vejo uma cerquinha baixa e algumas ovelhas. E vem as ovelhas toda machucada e você abre a porta e fala, vinde benditas do meu Senhor. E aí eu conduzo ela para o sumo pastor. Eu estou ali de porteiro. E aí ela disse para mim, não, Deus está dizendo que não é para você mandar para outra pessoa, para um pastor, não lembro qual é o termo que ela usou. É para você cuidar. Eu não entendi aquilo. É você que vai cuidar. E aí ela falou que ela falou uma coisa também que foi eu durante os anos eu fui entendendo essa profecia. Talvez não tenha compreendido ela totalmente ainda hoje. Então ela me falou, olha, você não vai pregar para multidão. Isso, a ideia, lá atrás, eu tinha essa ideia de ser grande pastor e pregar para muita gente. E ela falou para mim, ela falou assim, não, você não vai pregar para multidão. Você vai pregar para pessoas. Você vai curar almas. Deus vai te usar, né? Em outras palavras, né? Deus vai te usar para você curar almas. Você vai pregar para pessoas. E aquelas pessoas, você vai pregar para algumas pessoas, e essa pessoa vai ter a alma restaurada, e essa pessoa vai fazer uma grande obra. Você só vai curar, você vai. E aquilo ficou muito vago na minha mente, mas assim, ficou. Mas com o passar dos anos eu fui entendendo. E, enfim, é isso aí, esse testemunho passou. Hoje eu entendo. Eu prego para poucas pessoas, escrevo para poucas pessoas, eu posto vídeo no YouTube para poucas pessoas, eu faço às vezes o podcast para poucas pessoas, mas eu tenho a esperança que dessas poucas pessoas alguém vai ser curado da alma e vai fazer obras. E glória a Deus por isso. E aí vem a questão da revelação que mais me incomodou. Me incomodou não. Eu achei interessante, mas é uma coisa que me incomodou de uma certa forma. Eu já tinha encontrado esse caminho. Ah, sim, para concluir aqui. Quando eu encontrei esse caminho, então o que aconteceu? Eu encontrei esse caminho e eu sabia, eu vou deixar de pregar. Vou ter outra oportunidade. Esse era o preço. Um dos preços, né? Eu tinha que vender essa oportunidade. Ou eu amava o que eu estava fazendo e virava as costas para isso, ou eu vendia tudo que eu tenho. Então, ó, fica aí, dá oportunidade para outro, porque eu vou ficar com essa pérola aqui. Na minha concepção, humildemente, foi isso que eu fiz.
aí eu tô aprendendo tudo de novo. E outra coisa, nem sonha, né? Porque a gente vê lá um Rabino Mateus, um Rabino Marcelo, um Rabino Shula pregando Torá a vida toda. A vida toda pregando Torá. E eu tô aprendendo, gatinhando. Nem tem porquê. Então eu ensino um pouquinho que eu aprendo, mas muito inferior. E tô feliz da vida com isso. Né? A minha vida, Deus montou. Aquelas promessas, no lugar da tua vergonha tereis dupla honra, começaram a acontecer depois que eu entrei no caminho da Torá. Aquelas promessas que faziam nas igrejas anos e anos e anos, que nunca se cumpria, Deus tem cumprido na minha vida. Mas isso é uma outra história. E aí então, eu já encontrei um novo caminho, estou consciente de que eu não tenho igreja para pregar, estou consciente de que eu vou fazer trabalho para poucas pessoas, tá ligado? E tudo bem, então tranquilo. Aí eu tenho um sonho. Eu não sou de sonhar essas coisas, mas dessa vez eu sonhei e foi muito marcante. E no sonho, eu ia andando, era um salão grande, tipo um base de uma igreja que eu fui uma época, né? Mas lá não, era como se fosse lá, mas não era lá. Então era tipo imagina um lugar de um cinema, né? Corredores de um cinema, mas era uma igreja. Só que tava tudo branco, eu não via nada, só tinha pilares e era tudo branco. E aquelas cadeiras que seriam para 2.000 cadeiras ali, não era um dia de culto, parecia que era um dia de ensino de algum grupo, alguma coisa assim. No meio da igreja, lá na frente, tinha umas cadeirinhas com algumas pessoas, um grupo pequeno de 25, 30 pessoas mais ou menos, sentados. Na frente, e todos reunidos junto, né? Tem vários, né? Todo aquele mar de cadeiras, mas tinha aquele grupo concentrado naquelas primeira fileira. Com aquele grupo concentrado ali, e na frente tinha um púlpito e um senhor muito idoso, um senhor bem idoso, e ele tinha uns óculos bem grosso, bem fundo de garrafa mesmo. E ele estava pregando. E eu ia, junto comigo, ia mais algumas pessoas, 4, 5, do meu lado. Eu não sei, não consigo, não via quem era. Eu andava rápido. Eu estava andando rápido, que é costume meu mesmo. Eu estava andando rápido e as pessoas vinham junto comigo. E eu não sei onde eu ia. Era certo uma coisa, eu ia terminar aquele corredor. E ali teria 1 ou 2 degraus, tipo um alambrado ali, sei lá. E teria um corredor que não sei onde ia dar. Eu sei que eu ia entrar ali. Eu tinha que entrar naquele corredor e seguir em frente. Não sei onde eu ia. Não que eu tô indo, que eu vejo o homem lá no meio pregando. Eu até me senti mal por isso. Por quê? Eu dei uma parada. E me bateu na minha mente. Ah, não. Será que eu vou ter que aprender tudo de novo? Foi isso que veio na minha cabeça. Será que eu vou ter que aprender? Tipo assim, eu tô a vida toda nessa sistema romano aí aprendendo. De repente, primeiro eu comecei lá no catolicismo. Não, não é catolicismo. Aí eu fui para evangélica. Aí eu fico no evangélico, precisamos todos. Agora, não, eu vejo que não tá certo. Aí eu entro. E esse caminho, eu tô amando esse caminho, tá? Eu tô muito satisfeito com esse caminho. E quando eu vejo aquele homem idoso pregando onde eu tô indo, porque é estranho, porque é uma coisa que eu aprendo, eu gosto, eu amo aprender, eu aprendo todo sábado, Shabat principalmente, eu paro para aprender com os rabinos, com os rochas, eu tenho canais que eu acompanho. Mas naquele homem, a impressão que eu tive é que teria um outro caminho. Eu falei, não é possível, porque para mim eu estou satisfeito, para mim é esse, eu tenho uma convicção desse caminho. Mas naquele sonho parecia que, será que eu vou ter que aprender um outro caminho? Tudo de novo? E aí eu continuei andando. No que eu continuei andando, a hora que eu ia subindo na escada, esse homem para de pregar e ele vem até mim. E ele fala, ei não, ele me chama, né? Não sei como lá, mas ele me chama, não me chama pelo nome nem nada, ele só me chama. E ele fala assim, um senhorzinho muito educado, ele tira o óculos, ou ele não, ele aponta pro óculos. É estranho, porque eu tenho essa história do óculos romano, não sei se é alguma coisa da minha cabeça, pode ser também. Mas ele tava com óculos e aqueles fundos de garrafa, né? Aqueles lente forte. E ele fala para mim, o que tá escrito aqui? Ele queria que eu lesse
O que estava tipo no óculos, na armação do óculos, teria um nome, né? Era um nome. E eu olhei, aí eu falei para ele, é um Dalet, falei para ele. Eu estava aprendendo hebraico e aprendi muito pouco, né? Eu estava aprendendo hebraico ainda. Eu falei, é um Dalet. E aí ele se consentiu assim, eu fui virar e falei, não é um Dalet, é um Lamed. Era um Lamed. E na hora eu falei Dalet e consertei que não era o Dalet, era o Lamed. O Dalet seria o nosso D, né? Transliterado. E o Lamed, o L. E foi isso o sonho. Eu fiquei com aquilo, fiquei mal. Por que eu não queria aprender algo novo? Eu falei, não, mas esse é o caminho. E eu fiquei com aquilo. Ok. Nisso aconteceu aquele encontro que eu falei. O Rabino Marcelo esteve aqui em São Bernardo. Aí eu fui lá e eu encontrei. Aí, como eles têm, tem uma igreja aqui que também está no caminho, tal, eu quis conhecer essa igreja. Na esperança que tivesse um Shabat. Culto Shabat, mas não tinha. Por isso que eu não fiquei. Mas aí, para terminar o testemunho, eu comecei, fui colocado num grupo, um grupo de pessoas, mestres da Torá. Tem coisas boas, mas assim, eu vi cada gente no grupo sair soltando fumaça da cabeça. Porque eles têm resposta para tudo, para tudo, para tudo. Eles têm resposta, eles têm resposta. Até um homem saiu lá e falou: daqui a pouco vocês vão achar meia de. Sei lá, de um apóstolo, não lembro o que eles falaram lá. E tem pessoas que se escandalizam mesmo. Tal. Eles têm um bom conhecimento, aprendi algumas coisas boas com eles também. Peguei alguns livros em PDF para ler. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi que eu estava ali, a minha ideia é, se eles fizessem o culto de Shabat, eu ia congregar com eles. Mas nessa história toda, como não tinha culto de Shabat, eu não quis. E aí eu lembrei do sonho. Eu não queria falar sobre isso, né? É estranho. Mas a questão do óculos, eu não vou falar, não vou entrar em detalhes não. Mas a questão do óculos tinha uma situação também meio parecida também lá que estava ocorrendo, que deu para ligar uma coisa. O sonho tinha alguma coisa a ver, sabe? Não sei se por bem ou por mal, não sei, mas tinha a questão do óculos. E eu entendi uma coisa. Apesar daqueles homens serem muito sábios, ter muito entendimento, no sonho, aquele homem, que seria o que estava ensinando, veio perguntar o que estava escrito no óculos dele. Ele teria sabedoria, mas ele não teria. Ele estava buscando algo em mim, que não sou nada. Eu não sei. Resumindo, o que eu entendo? Esses homens também muito sábios não enxergam o Shabat diante dos seus olhos. Então, eu não sei se era um aviso ou não. Eu recuei, saí fora. E eu tô aqui. Tô feliz da vida, fazendo grupo aqui. A gente faz reuniões com pequenos grupos. A gente celebra as festas. Se a Adonai permitir, vamos celebrar Pentecostes agora no sábado, com um pequeno grupo familiar. E meu filho está entrando no caminho, já está no caminho já há um tempo, glória a Deus. Minha nora está junto com ele. Minha filha tem fé em Deus que logo vai entrar, já está assimilando para entrar. E estamos levando para os meus familiares da minha esposa, estamos levando para alguns amigos. Perdemos alguns amigos também, entre aspas, né? Porque o pessoal tem gente que gosta. Mas estamos ali aprendendo. Então eu aprendo com o Teshuvah Total. Eu aprendo, né, um canal do YouTube muito bom para você aprender. Eu aprendo com o Rabino Mateus, o Rabino Marcelo, algumas coisinhas que são traduzidas do Rabino Shulam. Eu aprendo com o Roche Marco Antônio, lá de Franca. E eu vou aprendendo a palavra com todo mundo e dividindo a palavra com todo mundo. E é isso assim. Isso foi dessa forma. Eu encontrei Yeshua judeu dessa forma. Me decepcionei com a igreja e prestei atenção na palavra, no que estava escrito. Para resumir tudo, aonde eu encontrei o Yeshua judeu? Lendo a Bíblia e fazendo interpretação do texto, lógico, amparado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Ruach Kodesh. É ele que nos convence do pecado, da justiça. Amém?
Espero ter sido claro. Estou muito enrolado para falar, mas eu espero que tenha dado para entender. Deus abençoe e até a próxima.